O Santo Evangelho que acaba de ser proclamado começa por nos apresentar o início do Evangelho de São Lucas, onde o autor nos propõe qual é a sua intenção ao escrever o Evangelho. Ele pretende fazê-lo para que a palavra anunciada por Cristo e transmitida de boca em boca pudesse ser fixada por escrito. Era de facto necessário que tal acontecesse. Pois, como sabeis, e como diz o povo com muita razão, quem conta um conto aumenta um ponto. E a palavra de Deus corria esse risco de, ao passar de boca em boca, a poucos e poucos, ser alterada. Para que isso não acontecesse, a Igreja sentiu necessidade de a colocar por escrito. E é essa palavra que chegou até nós. Palavra que é muito mais que letras, palavra que é muito mais que sons, palavra que é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Dizia-nos São Lucas que Jesus, como era seu costume, quando foi à sua terra, Nazaré, no sábado entrou na sinagoga para escutar a palavra. Mas como ele próprio é a palavra, foi ele que a proclamou, escolhendo uma passagem de Isaías que dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele o ungeu para anunciar a boa nova aos pobres. Esta é a missão de Cristo, é ser a palavra do Pai. É ser aquele através do qual o Pai fala aos homens. Por isso é que São João, no início do seu Evangelho, nos diz que ele é a palavra, o Verbo, que existiu desde sempre junto do Pai e que agora veio habitar entre os homens para comunicar a vontade do Pai a cada um de nós. Escutar a palavra de Deus era um costume que já o povo da antiga aliança tinha, como nos ajuda a entender a ida de Jesus à sinagoga e também a primeira leitura que hoje nos é apresentada do livro de Neemias, e que nos diz que o povo um dia escutou o livro da lei uma manhã inteira e fê-lo com tão grande atenção que alguns até se comoveram e choraram com a palavra que lhes era dirigida. Quando prestamos toda a atenção à palavra de Deus, ela toca-nos, ela pode nos alegrar, mas ela também nos pode entristecer. Entristecer no sentido de nos perturbar, de nos incomodar, de exigir a necessidade da conversão, da mudança. E é bom sinal quando somos incomodados pela palavra de Deus. Ela, conforme dizíamos no refrão do Salmo responsorial, ela que é Espírito e vida, quer nos encher de Espírito e vida. Cristo, a palavra do Pai, quer mexer connosco, quer transformar cada um de nós, para que desta forma sejamos aquilo que o Pai de cada um de nós espera. São Paulo, hoje, na segunda leitura, apresenta-nos uma bela parábola que nos ajuda a entender como funciona a Igreja de Cristo. Paulo compara a Igreja de Cristo a um corpo, dizendo que um corpo é composto por muitos membros, todos os membros fazem falta, todos os membros têm de estar ativos, porque quando algum deles não está ativo, alguma coisa se passa e todo o corpo padece. De facto, a Igreja de Cristo é composta por muitos, que somos nós, diferentes, com atividades diferentes, com capacidades diferentes, com missões diferentes, que podem passar por participar na liturgia, podem passar por exercer a caridade, podem passar por fazer apostolado,
pode passar por 1001 coisa. Agora o Senhor só nos pede é que não sejamos membros inativos. E que procuremos também ter consciência que num corpo, ainda que haja membros aparentemente mais importantes, que se destacam mais que outros, todos fazem falta. E às vezes até o mais simples órgão, se tiver qualquer problema, todo o corpo se ressente. De mesmo se passa na Igreja de Cristo. Se o membro sofre, todo o corpo sofre. Esta parábola de Paulo ajuda-nos a entender o problema do pecado. O pecado que se pode implantar no coração de cada um de nós. E que na mentalidade moderna muita gente pensa, ninguém tem nada a ver com isso, é com aquela pessoa, ninguém... Não é assim. Eu posso ter o dedo mais pequenino, com um pequeno espinho. Todo o corpo sofre. Não é só o dedo que sofre. E se um dos nossos irmãos sofre, é a Igreja de Cristo toda que sofre. Se um dos nossos irmãos comete um ato de louvor, toda a Igreja sai beneficiada. Se um de nós comete um pecado, toda a Igreja sai prejudicada. A partir desta parábola de Paulo, entendemos assim a importância da reconciliação. E porquê é que nós a fazemos na Igreja? Sim, porque eu quando peco, não ofendo só eu a Deus, ofendo também a Igreja, que é o corpo de Cristo, ao qual eu pertenço. E portanto eu não vou só pedir perdão do meu pecado a Deus. Faço através da Igreja, pedindo assim perdão também a ela e auxílio aos meus irmãos para que eu possa ser melhor. Reparai, por exemplo, quando rezamos a confissão, o que é que nós dizemos? Que pecamos palavras, pensamentos, obras, omissões, e a determinada altura dizemos que pedimos à Virgem Maria e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Nós somos um corpo, nós somos um só, nós estamos todos unidos. E assim como no corpo, quando o membro paralisa, quando o membro tem algum problema, todo o corpo se ressente, o mesmo se passa na Igreja. E assim como o nosso corpo não tem membros a mais, mesmo aquela história do apêndice que nós já não sabemos bem para que serve, a não ser ter dado dores de cabeça, mas se calhar também tem a sua razão de ser. Todos os membros, todos os órgãos têm a sua missão. O mesmo na Igreja de Cristo. Ninguém está a mais. Todos fazem falta. E se eu eventualmente tenho um acidente e perco um dedo, eu continuo a viver. Mas falta-me um dedo. E eu vou sentir aquela falta. É esta palavra que nos é dirigida hoje. Palavra de Deus, que nos ajuda a refletir sobre a realidade da Igreja a que eu pertenço. Igreja que é frágil, que é pecadora, como eu digo muitas vezes, mas que é a minha Igreja, a tua Igreja, a nossa Igreja. E se eu digo mal da Igreja, eu estou a dizer mal de mim próprio. Vós imaginaste o que era nós perdermos o controlo sobre a nossa mão e ela começasse a esbofetear-nos? Ou ela começasse a mordiscar-nos? Estávamos a ser prejudicados por nós próprios. Pode parecer patético, mas ajuda-nos a entender o que acontece quando eu, que sou a Igreja, em vez de apoiar a Igreja, critico e tento destruir a Igreja. Não estou a destruir algo que é dos outros. Não estou a criticar algo que é dos outros. Estou a criticar algo que faz parte de mim próprio. A palavra de Deus, Espírito e vida, a palavra de Deus viva e eficaz, que muitas vezes perturba e incomoda, que Ele nos ajuda a fazer esta reflexão da grandeza de cada um de nós, que pertence ao corpo místico de Cristo, que faz parte da Igreja de Cristo. Então, assim como cada membro do nosso corpo cumpre a sua tarefa e a sua missão,
cada um de nós cumpra a sua, para que a Igreja de Cristo possa crescer, possa ser melhor, possa ser aquilo que de facto Deus espera dela.